imediatamente à mente. Como o maior Estado muçulmano xiita do mundo, o Irã não só está profundamente enraizado nas tradições islâmicas, como também é conhecido pela sua rígida aplicação dos princípios religiosos. Uma transformação profunda e inesperada está se desenrolando silenciosamente. Um aumento nas conversões do Islã. Esse movimento não está apenas remodelando o cenário religioso do país, mas também desafiando os próprios fundamentos da religião. O regime teocrático da República Islâmica do Irã é baseado nos princípios. O governo tem controlado rigidamente a expressão religiosa, muitas vezes punindo severamente os dissidentes. A infame polícia da moralidade, encarregada de fazer cumprir as leis islâmicas, voltou a ser alvo de escrutínio internacional após supostamente atirar em uma mulher por violar as leis do hijab obrigatório. Tais incidentes refletem as medidas rígidas e frequentemente opressivas empregadas para manter a conformidade religiosa. Apesar desses esforços, sinais de insatisfação são onipresentes. Impressionantes. Language not registered for generation. Das language not registered for generation, mesquitas do Irã teriam fechado devido à queda na frequência. O clérigo iraniano Muhammad Abu Qasim atribuiu isso a um declínio significativo na adesão, sinalizando uma crise de fé mais ampla entre os iranianos. Essa tendência se correlaciona com relatos de que cerca de language not registered for generation 1 milhão de muçulmanos no Irã abraçaram o cristianismo, sugerindo que uma corrente subterrânea de mudança religiosa está ganhando força. O termo Revolução de Jesus tem sido usado para descrever a crescente onda de iranianos que se convertem ao cristianismo. De acordo com um estudo conjunto conduzido pela CBN e pelo Ministério Internacional da Rádio, estima-se que Language Not Registered for Generation, 1 milhão de muçulmanos no Irã aceitaram Cristo. Isso não se trata apenas de uma anomalia estatística, mas sim de uma profunda mudança cultural e espiritual. As razões por trás desse movimento estão profundamente entrelaçadas com as lutas políticas, sociais e econômicas do Irã. Para muitos, o cristianismo oferece um forte contraste com a natureza autoritária e punitiva do regime islâmico. Ele proporciona uma mensagem de esperança, amor, perdão e uma conexão pessoal com Deus, princípios que ressoam profundamente com aqueles desiludidos por décadas de opressão. Todd Nettleton, da Organização Voz dos Mártires, destaca que o Irã enfrenta algumas das maiores taxas de dependência química do mundo, corrupção generalizada e uma população onde mais da metade vive na pobreza. Para um número crescente de iranianos, essas falhas sistêmicas prejudicaram o apelo do Islã praticado no país. As dificuldades econômicas têm sido um fator significativo de insatisfação. A economia iraniana sofreu com as sanções internacionais, a má gestão e a corrupção. A pobreza resultante levou muitos iranianos a questionarem as promessas da teocracia islâmica. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Gano, com sede na Holanda, constatou que Language Not Registered for Generation % dos iranianos desejam um governo democrático, rejeitando a República Islâmica em sua forma atual. Essa desilusão com o Islã político é um reflexo do Islã político. Criou-se um terreno fértil para a exploração de caminhos espirituais alternativos. Nesse contexto, o cristianismo é visto não apenas como uma religião, mas como um meio de libertação, tanto espiritual quanto social. A promessa de democracia e direitos humanos, frequentemente associada a nações de maioria cristã, atrai aqueles que anseiam por liberdade e igualdade. Esse crescente interesse pelo cristianismo alinha-se a apelos mais amplos por reformas, sugerindo que a religião está se tornando um ponto focal de resistência contra o regime. Não surpreendentemente, a liderança islâmica no Irã respondeu duramente à ascensão do cristianismo. A conversão do islamismo é proibida e os apóstatas frequentemente enfrentam punições severas, incluindo prisão e até mesmo a morte.
As tentativas do governo de suprimir o cristianismo fazem parte de uma estratégia mais ampla para manter o controle sobre a população. Apesar desses esforços, igrejas clandestinas e plataformas digitais tornaram-se centros de culto e educação cristã, permitindo que o movimento cresça apesar dos riscos envolvidos. Todd Nettleton explica que esse crescimento não se trata apenas de insatisfação com o islamismo, mas também do apelo singular do cristianismo. Os convertidos frequentemente citam a ênfase da religião na compaixão e no perdão como fatores-chave em sua decisão. Para muitos, a ideia de um relacionamento pessoal com Deus oferece um senso de esperança e autonomia ausente em sua experiência religiosa anterior, em um mundo onde tantos se sentem abandonados. Oprimidos pelos poderosos e esmagados pelo peso da injustiça sistêmica, os ensinamentos de Jesus se destacam como uma mensagem de esperança e compaixão. As palavras de Mateus, language not registered for generation, language not registered for generation, language not registered for generation, falam diretamente aos corações daqueles que lutam. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas palavras não são apenas consolo, são uma promessa ousada de paz e alívio para pessoas desgastadas por anos de dificuldades. Para muitos iranianos, elas oferecem exatamente o que procuram: um senso de liberdade e consolo em um sistema que parece tê-los abandonado. No Irã, onde a opressão e as dificuldades se tornaram parte da vida diária, o cristianismo está se tornando mais do que apenas uma religião. Para muitos, é um símbolo de liberdade pessoal e uma forma de resistir a um regime que une religião e política de forma tão intrínseca. Para aqueles que se sentem presos pelas promessas vazias da teocracia islâmica, voltar-se para Jesus é como encontrar um caminho para... Respire fundo novamente. Isso não se trata apenas de crença espiritual. É um ato de rebeldia profundamente pessoal. O governo do Irã construiu seu poder em interpretações rígidas do Islã, e a conversão ao cristianismo desafia essa base. Escolher o cristianismo no Irã não é apenas uma questão de fé, é uma declaração. É dizer, eu rejeito o sistema que me decepcionou por décadas. O povo iraniano enfrentou uma série de desafios: pobreza generalizada, corrupção governamental e uma das maiores taxas de dependência química do mundo. Para muitos, essas realidades abalaram sua fé em um sistema que lhes prometia justiça e dignidade por meio do Islã. Em contraste, o cristianismo oferece algo radicalmente diferente. Sua mensagem de amor, perdão e esperança soa como um antídoto para a dureza da vida cotidiana. A ideia de um relacionamento pessoal com Deus, construído sobre a compaixão em vez do controle, atraiu milhares a explorar uma fé que parece mais humana e acessível. É claro que esse movimento não passou despercebido. O governo iraniano vê o crescimento do cristianismo como uma séria ameaça, não apenas à sua autoridade religiosa, mas a todo o seu sistema político. A resposta do regime tem sido uma repressão severa. Igrejas clandestinas são invadidas, convertidos ao cristianismo são presos e manifestações públicas de fé são monitoradas de perto. O medo do governo é evidente. As pessoas encontram esperança e significado fora da versão do Islã imposta pelo Estado. Isso mina o controle estatal, mas mesmo com os riscos, o movimento continua a crescer. Muitos convertidos dependem de plataformas digitais e encontros secretos para praticar sua fé e apoiar uns aos outros. É uma revolução silenciosa, porém determinada. E os esforços do governo para impedi-la apenas destacaram a resiliência dos envolvidos em todo o Irã. Novos convertidos ao cristianismo compartilham discretamente as profundas mudanças em suas vidas com amigos e entes queridos, navegando com cuidado e cautela pela perigosa realidade de sua fé recém-descoberta.
Espaços seguros para buscadores espirituais, como igrejas domésticas escondidas e grupos discretos de estudo bíblico, oferecem refúgio, mas permanecem sob constante ameaça. Esses pequenos encontros, geralmente compostos por não mais de Language Not Registered for Generation, a Language Not Registered for Generation fiéis, acontecem em locais discretos, como apartamentos modestos ou casas imperceptíveis. Quando o último participante chega e a porta se tranca, uma onda de alívio toma conta do grupo, que acolhe calorosamente a segurança de sua comunidade. Por mais fugaz que seja, essa frágil sensação de paz é frequentemente destruída quando as autoridades invadem esses encontros com a precisão de uma operação militar. Os líderes são vistos como os pilares desses encontros. As redes clandestinas são alvo de punições severas, aplicadas sem aviso prévio. Os detidos enfrentam instalações projetadas para quebrar seu espírito por meio de confinamento solitário, tortura e pressão psicológica implacável. A intenção do governo é clara: forçar esses crentes a renunciar à sua fé e retornar ao Islã. Os detidos suportam condições severas, isolados da família, assistência jurídica e qualquer aparência de justiça, enquanto enfrentam acusações vagas, como agir contra a segurança nacional. Mesmo após cumprirem suas penas, o pesadelo continua. O governo mantém vigilância rigorosa, monitorando cada movimento e comunicação daqueles que considera uma ameaça. Apesar desses riscos, mais iranianos são atraídos pelos ensinamentos de Jesus, encontrando neles uma mensagem de esperança e libertação em meio à injustiça, corrupção e opressão que definem seu cotidiano. As táticas do regime, movidas pelo medo, visam suprimir esse crescente movimento espiritual, mas os números contam uma história diferente. O cristianismo está silenciosamente ganhando terreno. Essa mudança se alinha com as palavras de Jesus em Mateus, Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Sereis odiados por todos por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essas palavras proféticas ressoam profundamente com os cristãos iranianos que suportam perseguições inimagináveis, mas permanecem firmes. Firmes em sua fé, sua coragem e resiliência brilham enquanto enfrentam constantes ameaças de violência, prisão e coisas piores. Curiosamente, enquanto o governo responde com dura repressão, muitos amigos e familiares dos convertidos demonstram uma atitude mais compreensiva. Como explica Todd Nettleton, da organização Voz dos Mártires, a perspectiva deles muitas vezes muda para a aceitação. Se você descobriu algo que funciona para você, seja Jesus, ateísmo ou qualquer outra coisa, ótimo. Eu só sei que o islamismo não funciona, então fico feliz que você tenha encontrado algo que funcione. Este movimento espiritual de base não se limita ao Irã. Don Chen, diretor executivo do Ministério Tide, destaca que o Irã representa apenas uma parte de uma tendência maior em todo o mundo muçulmano. O que está acontecendo no Irã é apenas a ponta do iceberg. Movimentos semelhantes estão surgindo em outros lugares. Enquanto o governo iraniano luta para manter o controle, cristãos estão surgindo em todo o mundo islâmico. A crescente onda de conversões sinaliza uma mudança profunda e irreversível, impulsionada por um anseio por liberdade, verdade e esperança. Relatórios do Ministério Tide revelam um fenômeno fascinante. Muitos muçulmanos estão tendo sonhos e visões de Jesus, experiências que frequentemente marcam o início de profundas jornadas espirituais. Embora esses encontros nem sempre levem diretamente à conversão, muitas vezes ajudam os indivíduos a navegar por barreiras culturais e religiosas profundamente enraizadas. Para muitos, essas visões abrem as portas para explorar o cristianismo e estabelecer conexões significativas com outros cristãos. Shank, um representante do Ministério Tide,
Observa que as pessoas que têm essas experiências costumam compartilhar reflexões semelhantes. Agora percebo o quanto Deus me ama. Sempre acreditei